Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Santa Eclésia. No vídeo de hoje eu vou contar como a Igreja de Cristo passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos então começar com a palavra católica. Bom, pessoal, para nós católicos, não há dúvidas que Jesus fundou só uma igreja, certo? E nós devemos voltar aos primeiros cristãos para entender melhor. E, pessoal, em Mateus 16, 18, essa passagem, ela não está aberta a interpretações. É aquilo mesmo que Jesus falou, ele fundou uma igreja, somente uma igreja. E essa igreja seria que os apóstolos sairiam pregando e batizando as pessoas após o Pentecoste. E galera, é muito importante também frisar que nós católicos temos três autoridades: a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. O primeiro livro do Novo Testamento foi as Cartas de São Paulo aos Tessalonicenses, e ela, por exemplo, só é escrita 50 anos após a morte e ressurreição de Cristo. E João escreveu o Apocalipse 100 anos depois de Cristo. E até a Bíblia ser toda escrita e os apóstolos, pelos apóstolos do Novo Testamento e pelos evangelistas, os apóstolos eles saíam batizando e pregando o evangelho pelo mundo. E dentro desse tempo, que nem sequer os apóstolos sabiam que iria existir o Novo Testamento, eles passavam os ensinamentos de forma oral, pregando nas igrejas, fundando igrejas e batizando as pessoas. Então, para nós católicos, a sola escritura que os protestantes pregam não faz o menor sentido, porque antes mesmo de existir o Novo Testamento, já existia a igreja. Não foi a igreja que veio da Bíblia, mas sim a Bíblia que veio da igreja. Foram muitos anos até que o cânon fosse definido e até que todos os livros do Novo Testamento fossem escritos. E foram muitos e muitos anos do cristianismo só com os ensinos orais e com a tradição. E dentro disso que aconteciam, só existia uma igreja, uma única doutrina. Tanto é que se nós formos ler o Novo Testamento, claramente Paulo manda cartas a várias cidades, diferentes, a vários lugares diferentes, corrigindo e explicando para as pessoas a verdadeira doutrina. E não só São Paulo, Tem os outros também, as outras epístolas, os outros apóstolos, eles também escreveram outras cartas. Mesmo que eles não estivessem no local, eles não deixavam de se preocupar na doutrina, a verdadeira doutrina. Então, eles ensinavam de forma oral nos lugares que eles iam pregar, quando estavam no local, para as comunidades. E para as outras comunidades não caírem em apostasia, quando eles iam para outros lugares, eles sempre enviavam cartas aos lugares em que eles não estavam mais, aos locais, E como isso é chamado, pessoal? Isso é chamado de universalidade, porque a mesma doutrina ela tem que estar em todas as igrejas, da mesma forma. E em grego, a palavra católica significa universal. E aonde encontramos essa expressão? Essa expressão ela é encontrada pela primeira vez em uma carta de São Inácio de Antioquia, Santo Inácio de Antioquia. Onde comparecer o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde estiver Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. E Inácio de Antioquia, ele escreveu essa carta por volta de 105 depois de Cristo. Ele escreveu essa carta, que tem essa frase, a uma comunidade de Esmirna. Inácio de Antioquia, ele é um dos pais da igreja. Ele foi apóstolo de São João e ele que sucedeu Pedro em Antioquia como bispo. Então, pessoal, o termo Igreja Católica ou Igreja Universal universal em grego é católico. E ele já era usado entre os primeiros cristãos. Só pelo fato de nós encontrarmos isso em uma carta de um bispo tão importante como foi Inácio de Antioquia, já dá para sabermos que se tinha somente uma doutrina em todos os lugares. E como eu já disse, já que não tinha Bíblia na época, os responsáveis por manterem a verdadeira fé eram os bispos, através da tradição oral ou através de cartas, já que eles não estavam nos locais. E quem são os bispos? Os bispos são os sucessores dos apóstolos,
aqueles que recebem a verdadeira doutrina e vão repassando. O próprio Inácio de Antioquia é um exemplo disso. E como eu disse, por muito tempo, a nossa fé foi baseada na fé dos apóstolos e não na Bíblia, até porque nem Novo Testamento existia. E como a nossa fé é baseada na fé dos 12 apóstolos de Cristo e repassada pelos seus sucessores, que são as pessoas ordenadas por eles, os bispos, então a nossa fé ela é apostólica. Portanto, nós já sabemos aí o porquê de duas expressões. Católica, porque a igreja é universal, e católica em grego é universal, e ela é santa e una, em qualquer lugar que seja. E ela é apostólica, porque a nossa fé vem, antes de tudo, ela é baseada naqueles que primeiro creram em Cristo, que são os apóstolos, e seus sucessores. E ela é romana, por quê? Por que ela é romana? Porque os principais apóstolos de Cristo ficaram por muito tempo em Roma. E quem são eles? O principal de todos é Pedro, e depois São Paulo vai ter um lugar de destaque na igreja, né? Jesus passa as chaves para Pedro, e eu tenho um vídeo explicando melhor, inclusive é o primeiro vídeo do canal. E São Paulo também estava em Roma, e Pedro foi bispo de Roma por um bom tempo, e Paulo, como ele estava lá também. Então, como eu disse, o bispo era a figura que ensinava os demais fiéis, já que não existia, né, o Novo Testamento e tudo, a figura principal que ensinava as pessoas era o bispo. Então quem ensinava eram eles. E pelo fato de Pedro ser o principal bispo da igreja primitiva, já que Jesus deu as chaves a ele e as outras igrejas sempre esperavam o posicionamento da igreja romana para fazer algo, né? O versículo da Bíblia que Jesus passa as chaves a Pedro e diz que ele é a pedra, não está aberta à interpretação como os protestantes pregam, porque assim que você começa a ler na patrística, como era o cristianismo primitivo, você vê claramente que Pedro era o principal apóstolo e ele era o líder da igreja. É muito fácil, depois de anos, alguém inventar um malabarismo, né, hermenêutico, para explicar o óbvio, né, pessoal? A igreja ela foi fundada sob Pedro. Antes de existir a Bíblia, as pessoas já sabiam disso, né? Sabe aquele famoso versículo que Jesus fala para Pedro, edificando a sua igreja? Os protestantes falam assim, mas nossa interpretação é que a pedra angular é Cristo, tal, mas veja bem, não, beleza, a pedra, o fundamento da fé cristã é Cristo, mas ali Jesus ele passa as chaves, a autoridade da igreja para Pedro, e essa passagem, ela não está aberta a interpretações, porque sucedeu que desde os primeiros cristãos, os primeiros bispos, todos eles reconheciam a Santa Sé Romana e o líder da igreja em Pedro. Cartas contemporâneas aos apóstolos, bispos dos primeiros séculos, nós sempre encontramos eles reconhecendo a primazia de Pedro. E a igreja sempre esteve em comunhão com as ordens e os ensinamentos da igreja em que Pedro e Paulo estiveram. Então esse versículo de forma alguma está aberto a interpretações. Não é o que você leu e interpretou, e sim o que de fato aconteceu. Pedro foi instituído como líder dos cristãos, né, o principal apóstolo. E os primeiros cristãos reconheciam isso. E a Roma era a principal igreja. E continua assim até hoje. Até hoje o Papa, que são sucessores de Pedro, são os líderes e o magistério está em Roma. Então esse versículo não está aberto a interpretações. É aquilo mesmo que está na Bíblia. Pois isso não é um posicionamento religioso, é um fato registrado, com escritos, tradição. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Pessoal, vamos supor que seu avô tem um lote, aí você era o neto preferido dele. Aí ele deixa esse lote para você, aí você vai e fica com o lote. Aí os seus outros familiares reconhecem que você recebeu esse lote do seu avô, para você cuidar dele, aí te mandam cartas, né, te parabenizando, te mandam mensagens, várias outras coisas. Aí passa vários anos, um primo seu, e não está concordando com o que você está fazendo, vai e fala, mas não é bem assim que ele queria. Quer dizer, você interpretou assim só para ficar com o lote. Aí você vai e mostra, né, os documentos do seu avô passando para o seu nome, a casa, as cartas que os parentes te deram,
os prints da conversa do WhatsApp, reconhecendo e tudo. Aí esse primo, simplesmente por ter raiva de você, inventa 1 milhão de argumentos para não admitir o óbvio, né? É assim, exatamente assim que aconteceu com a igreja, né? A igreja protestante não admite o óbvio, bíblico, histórico, comprovado. Eles inventam malabarismos hermenêuticos e simplesmente, pelo fato de não serem católicos, eles não admitem tal coisa tão óbvia, né? Você pega na Bíblia, você lê a passagem e aí você vê o que acontece depois, antes de existir a Bíblia, porque a Bíblia ela é escrita depois. Então, nós sabemos que Jesus deu autoridade para Pedro e que os primeiros cristãos reconheciam isso, e nós vemos isso através de cartas. Então está tudo comprovado. Isso não foi uma interpretação de anos depois. Uma pessoa leu isso anos depois. Não, isso está lá no começo do cristianismo, né? E isso é um fato, tá, pessoal? Se você encontra inúmeros escritos e cartas dos primeiros bispos afirmando a autoridade do bispo de Roma e da Sé Romana, então é um fato e não um argumento teológico ou alguma coisa que está aberta à interpretação. É um fato. E pessoal, tem mas inúmeros textos da patrística sobre a autoridade de Roma e a primazia de Pedro. E eu vou citar aqui só uma para vocês entenderem o pensamento de um bispo do começo da igreja. São Irineu de Lyon. Ele também é bem antigo, pessoal. Ele é do século II. Irineu de Lyon, ele é por volta ali de 130 depois de Cristo. Eu vou citar só ele, mas tem várias escritas sobre a liderança da igreja de Roma. Vamos lá, pessoal. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos a maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos 2 gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pela sucessão dos bispos. Olha aí, ele reconheceu a sucessão apostólica. Refutaremos todos os que, de alguma forma, que por infatuação ou por vanglória, que por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve-se necessariamente estar de acordo com ela. Com qual igreja, pessoal? Com a igreja de Roma, por causa da sua origem mais excelente. Toda a igreja, ou seja, todo o cristianismo, isto é, todos os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Então, pessoal, aqui claramente um bispo, pai da igreja, dizendo: olha, pessoal, a igreja de Roma tem excelência sobre todas as outras e nós devemos necessariamente estar de acordo com a posição dela. E ele vai ainda falar que quem refutar de alguma forma e alguém for contra isso, não está de acordo. Parece até que ele já estava prevendo, né, a reforma protestante. E pessoal, romana, no nome da igreja, não tem nada a ver com o Império Romano. É justamente com a primazia de Pedro em Roma, com Roma sendo a principal igreja. E se algum protestante falar isso, ele acabou caindo em uma falácia histórica, que o Império Romano se converteu ao cristianismo. Não, muito antes de haver a conversão do Constantino, que foi o primeiro imperador, já se sabiam que em Roma, que o posicionamento da igreja seria de acordo com a Sé Romana. E a igreja de Roma sempre foi a principal por causa de São Pedro, o principal dentre todos os apóstolos. Basta estudar um pouco da patrística para entender. Na patrística se encontra a expressão católica, a explicação da fé apostólica e a sucessão da primazia da Sé Romana. Então, pessoal, é por isso que a igreja se chama católica, apostólica, romana, porque ela é universal, baseada nas fés dos apóstolos, e romana, porque nós devemos esperar o posicionamento de Roma e do bispo de Roma. Então, pessoal, acho que ficou bem claro para vocês a explicação. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam
o vídeo informativo, compartilhem, se inscrevam no canal, deixa o like aí. Até mais, pessoal. Tchau!